Olá, meu nome é Alexandre de Paula Barros, sou estudante do curso de pós-graduação de Machine Learning Engineer. Vou apresentar o meu projeto de Tech Challenge Fase 4, que consiste em criar um modelo preditivo de redes neurais Long Short Term Memory, LSTM, para predizer os valores de fechamento da bolsa de valores de uma empresa. Para começar, nós vamos falar da estrutura do projeto. Consiste numa arquitetura bem básica, né? Bem semelhante a um Clean Architect. Foram criadas algumas pastas aqui, né, para dividir um pouco o projeto, tentar criar uma organização no projeto. Vamos começar falando aqui da pasta GitHub. Dentro da GitHub nós temos a Workflows e dentro da Workflow nós temos a pipeline.yaml. Logo abaixo nós temos a pastinha Data. Essa pasta ela tem como responsabilidade armazenar todos os dados coletados na fonte. Nós temos aqui uma pastinha Metrics. A Metrics ela é responsável por armazenar a geração do relatório de desempenho do modelo. Temos na sequência aqui uma pastinha Models, onde é salvo o modelo. Temos aqui também uma divisão importante aqui, uma das maiores até também, né, pela sua quantidade de arquivos, né, que é a source. Dentro da source aqui nós temos o arquivo Python API, é a API propriamente dita, vou falar dela um pouco mais lá na frente. Temos também o Data Collection, tem como responsabilidade fazer a coleta dos dados, né? E esses dados, após ser coletados, vão ser armazenados na pastinha Data. Nós temos também o Data Preprocess.py, que está encarregado de fazer todo o tratamento dos dados coletados. Temos também o Metric.report, que é ele que gera todo o relatório de desempenho do modelo, né? E armazena aqui em Metrics. Temos também o modo evolution aqui.py, que tem como responsabilidade fazer a validação do modelo. Temos também aqui o model training.py, que tem como responsabilidade fazer o treinamento do modelo, coletados e tratados. Seguindo aqui, nós temos um ambiente virtual, né? O Vem é bem comum a gente estar utilizando isso aqui, o Vem. Temos o ponto .env para as variáveis de ambiente, o gitignore. Temos o Dockerfile, depois eu vou explicar um pouquinho sobre ele. A documentação do projeto. Temos aqui também o main.api, que é um dos arquivos extremamente importante aqui no projeto. O readme.md e temos o required.txt aqui. Dando sequência, vou falar um pouco do arquivo main.py, que é um dos arquivos mais importantes aqui do projeto, que tem como finalidade fazer a execução de todos os outros métodos que são extremamente relevantes para o processamento das informações e também do treinamento do modelo e também da inicialização da API. Então, aqui a gente consegue estar observando que ele começa com a coleta dos dados, faz o pré-processamento desses dados, treinamento do modelo, avaliação do modelo e inicialização da API. Dando sequência, eu vou falar do arquivo datacollection.py, que tem como responsabilidade a coleta dos dados históricos das ações utilizando recursos da API AlphaVantage. No caso, a empresa escolhida para a coleta dos dados foi a Apple, símbolo AAPL. Na sequência, logo após a requisição para a API do AlphaVantage, algumas variáveis recebem um retorno dos dados. Esses dados são distribuídos e organizados dentro de um data frame. Seguindo aqui, é feito alguns outros tratamentos, né? No caso, a verificação necessária para ver se existe todas as colunas antes de estar prosseguindo, né? Como a Open, Height, Low, Close, Volume. Temos também aqui um filtro de intervalo de datas e o salvamento aqui desses arquivos dentro da pastinha Data. Então, essa é a parte da coleta dos dados. Falando do arquivo agora Data Preprocessing.py, ele tem como responsabilidade realizar o tratamento dos dados coletados. Então aqui a gente tem as seguintes sequências, né? Então ele carrega os dados, ele usa a coluna close para poder fazer toda a parte da previsão, ele normaliza os dados, ele cria uma sequência para o modelo lá, o LSTM,
É feito o treino e o teste, onde a parte maior, o percentual maior do treino fica com 80% e o percentual menor de 20% fica destinado para o teste. Na sequência aqui nós temos o salvamento de todas essas informações salvas aqui são repousadas nessa pasta Data. E dando continuidade, logo após a coleta e tratamento dos dados, é hora de construir o modelo de Deep Learning. Neste bloco de código, aqui embaixo, foi construído o algoritmo de memória de longo e curto prazo, o LSTM, ou Long Short Term Memory. Foi utilizado uma técnica de regularização que desativa aleatoriamente as conexões do LSTM durante o treinamento para reduzir o overfitting e melhorar o desempenho do modelo, né? Esse recurso é o dropout. E para a produção de um único valor previsto, foi utilizado o DENSE com um único neurônio apenas. Para a otimização do modelo, foi utilizado o ADAM, o Adaptive Moment Estimation. E para treinar o modelo, foram feitas todas essas parametrizações aqui. Logo abaixo nós temos o salvamento do modelo. O modelo ele é salvo em Models e essa é a construção do modelo. Falando um pouco agora do Model Evaluation.py, ele tem como responsabilidade avaliar o modelo treinado e gerar um relatório de desempenho. Olhando aqui na sequência, nós temos aqui algumas validações que verificam se os arquivos foram gerados, os arquivos, por exemplo, do modelo e dos dados, né? É uma tratativa aqui, se caso não existir, né? Ele traz essa mensagem aqui de erro, com o ponto de atenção. Temos aqui na sequência também o carregamento do modelo, né? Utilizando alguns recursos do Load Model, do Keras, da biblioteca Keras, do TensorFlow. Temos aqui a parte do carregamento dos dados, temos a parte das previsões dos dados que foram gerados pelo modelo. Utilizando a função predict do modelo, aqui conseguimos realizar as previsões. Na sequência nós temos a parte de desnormalizar os dados. Falando um pouquinho do Scalar Invert Transformer, durante o treinamento os dados são normalizados, escalados para melhorar a performance e a estabilidade do modelo. Após a previsão, os valores normalizados são convertidos de volta à sua escala original para que possam ser interpretáveis no contexto real. Dando continuidade aqui também, a gente tem aqui a parte para calcular as métricas, né, de desempenho e performance do modelo, né? Foram utilizados recursos de medida, né, como o o RMSE e o MAP. Temos aqui também a parte da criação do relatório, né, das métricas, e aqui finalizando a gente tem a geração do relatório. Falando do arquivo aqui api.py, ela tem como responsabilidade entregar o valor de fechamento previsto pelo modelo de Deep Learning. Então aqui foi utilizado alguns recursos de FastAPI para a construção dessa API. Temos o método get com redirect para /docs, né? Isso aqui é para poder deixar o Swagger, quando for carregado, um pouquinho mais bonitinho, né? Aqui temos o método post, né, com /predict aqui, que faz a previsão do valor de fechamento da ação da Apple. Eu faço um payload com 60 valores no método post, né, então isso é validado. Aqui é a parte da preparação desses dados e aqui é onde ele faz a previsão propriamente dita. Falando um pouco do arquivo Dockerfile, nós temos algumas configurações ou parametrizações aqui pertinentes ao projeto. Temos configurado aqui o Python 3.12, duas variáveis de ambiente que evitam arquivos .py e saída não bufferizada, atualização do sistema e instalação de dependências necessárias, criação e definição do diretório de trabalho, cópia dos arquivos de dependência que estão dentro do arquivo requirements.txt, adiantando um pouco aqui as bibliotecas, né, que estão aqui dentro do arquivo requirements.txt, são o FastAPI,
UVcorn, Pydantic, TensorFlow, Scikit-learn, NumPy, Pandas, Jinja2 e Request. Voltando aqui para Dockerfile, continuando aqui, nós temos a parte que instala as dependências do projeto. A gente tem cópia de todos os arquivos do projeto para o container. A gente tem a exposição da API pela porta 8000. E temos aqui também algumas configurações, parametrizações para a inicialização da API. Dando continuidade aqui, temos a documentação do projeto, mas o mais completinho de todos deixamos para o README. O README aqui, além de ter alguns tópicos que eu citei lá na documentação, como visão geral, tecnologias utilizadas, aqui temos também falando sobre a estrutura do projeto. Está bem completo aqui. Temos também toda a parte da funcionalidade, né, com descrições mais completas. Toda a execução do projeto também. Nós temos aqui como criar um ambiente, instalação de dependência, a execução da pipeline, né, a inicialização da API, o payload, né, com alguns valores de exemplo aqui para serem aplicados. Né. E para finalizar, nós temos aqui o relatório de métricas, né, com as métricas My, RMSE e MAP. Falando da pipeline.yaml aqui, nós temos as branches Develop, Staging e Master, foram criadas. Os jobs aqui, tanto o build quanto o teste, utilizam recursos da Docker, qual eu expliquei anteriormente. Temos aqui a parte do empacotamento da aplicação. E por último, nós temos aqui o deploy, onde é feito o download do pacote da aplicação. Aqui toda a instalação da aplicação no ambiente. Dando continuidade, vou fazer a execução do projeto. Então vou acionar aqui o terminal, vou ativar aqui o ambiente virtual e vou rodar o projeto, fazendo a solicitação dos dados via API AlphaVantage. E agora começou o treino do modelo. Então ele finalizou toda a parte de processamento, né, dessas informações. Foi gerado um relatório. Então, após a execução do projeto, foi gerado o relatório de avaliação do modelo. Os resultados aqui apresentados do modelo de regressão apresentam valores com um bom desempenho. Claro que podemos melhorar esses valores, né? Tanto o MAI aqui que está com 4.04, o RMSE que está com 5.74 e o MAP que está com 1.88. Então, todos esses valores ainda podemos melhorar. Dando continuidade aqui, vamos para a execução da API. Aqui ele traz o Swagger. Aqui no método post/predict, nós vamos imputar um payload. O payload a gente pode utilizar o de exemplo que está aqui no readme.md. Então a gente vem até aqui o readme.md, copia esse payload, a gente volta aqui para o Swagger, cola aqui o payload, executa, e aqui nós temos o valor previsto, o valor de fechamento previsto pela API em conjunto com o nosso modelo. Para finalizarmos aqui a explicação do projeto, esse aqui é o repositório do projeto. Aqui nós temos a minha branch, onde foi feito toda a construção do projeto, né, todo o desenvolvimento. E aqui nós temos as branches ou os ambientes aqui de dev, ou mol, a de produção aqui que é a master, né. Toda vez que é feito deploy para a master, automaticamente essas informações, esses dados são enviados para uma cloud para poder estar fazendo a chamada da API em produção. Então aqui essa aqui é a URL, né, de produção. Vou até destacar aqui, ó, production aqui, docs. Então essa URL digitada aqui em produção que está vindo lá do Hello, vou dar um enter aqui. Ele carrega o Swagger aqui produtivo. Aqui no meu método post/predict, vou dar um try. Vou copiar o meu payload do meu método post. Vou dar um executar. E aqui temos o preço previsto de fechamento aqui
da ação da Apple. E esse aqui é o projeto. Muito obrigado.